Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Eu sou Maíra Tinoco, CEO na Evermind, e vamos seguir falando sobre como o Agentforce tem transformado a forma com que as empresas estão se relacionando com seus clientes. Para o papo de hoje, eu tenho a honra de ter aqui comigo o Márcio Pinheiro, especialista em Salesforce, que vai ajudar o nosso público a entender um pouco mais sobre isso. Oi, Márcio, por favor, se apresenta aqui para a gente. Obrigado, Maíra, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Desde dezembro de 2024, nós estamos liderando aí vários pilotos de Agentforce, justamente para trazer uma eficiência operacional para as empresas. E para mim é uma satisfação estar aqui, dado que eu atuo, né, na Evermind com as indústrias de automotivo, oil e gas e saúde também. Então, para mim é uma satisfação a gente poder discutir de uma solução tão relevante para o mercado quanto o Agentforce e falar da inteligência artificial, como isso está revolucionando o mercado e trazendo inovação para o mercado. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Além disso, eu já gostaria de dizer, a gente está com operação nos Estados Unidos, né? Então, para nós é uma grata satisfação e uma honra poder internacionalizar, né, as nossas capabilities que nós temos aqui no Brasil para o mercado exterior também. Então é uma honra estar aqui com você. Com certeza, acho que você vai trazer muita riqueza para esse papo de hoje. Eu acho que é legal trazer, inclusive, como você vem enxergando que o Agentforce está mudando, está transformando a forma com que as empresas estão operando sua estratégia de vendas e também de atendimento ao cliente. Maíra, é muito boa essa sua pergunta. Porque o que acontece? Hoje, quando a gente fala de agentes autônomos, de inteligência artificial, o bom disso é que você pode atuar desde um self-service, né? Ou seja, um agente que presta um serviço de uma base de conhecimento, até o que você falou como um SDR, né? Ou seja, um vendedor, né? E o maravilhoso do negócio é que justamente os agentes autônomos vêm justamente para ter uma eficiência operacional, para que você ganhe eficiência operacional, ou seja, é uma redução também no OPEX, ou seja, no teu custo operacional. E o mais importante de tudo isso, a gente consegue fazer configurações no agente autônomo de modo que ele consiga proteger a tua margem. Então aquele vendedor que sempre busca já dar o desconto no piso, o agente autônomo ele faz o contrário. Ele parte do seu preço teto e aí a partir disso ele tem a autonomia de negociar de tal modo que ele proteja a sua margem. Então a tendência com o agente autônomo é justamente você ganhar margem e diminuir, né, os teus custos, aumentando a tua eficiência operacional. Então você está me dizendo, já trazendo um caso de uso para vendas. Perfeito. As empresas têm a total autonomia de entender como trazer essa inteligência toda para adaptar seus processos de vendas e se tornar mais atrativas, é isso? É exatamente isso, Maíra. E o bacana disso, que eu gostaria de enfatizar, as empresas que já atuam com o Salesforce, que já têm a plataforma Salesforce, porque às vezes as pessoas acham que o Salesforce é um CRM. Ele é também, mais do que um CRM, ele é uma plataforma de soluções, onde você tem autonomia para construir diversas soluções, né? E qual que é o bacana disso tudo? É que você pode plugar o agente autônomo, o Agentforce, né? De modo que o seu dado já está orquestrado dentro do Salesforce e você consegue trazer a inteligência onde a fonte de dados é dentro do Salesforce. Então, o que você ganha com isso? Cara, você não precisa ter sistemas legados, ok? Para que a fonte de dados seja externa. Márcio, mas eu posso ter? No meu caso, eu tenho. Não tem problema, porque a Salesforce também tem soluções que agregam e integram esses sistemas legados justamente para que o agente autônomo beba dessa fonte de dados. Então, o maravilhoso é isso, é que de maneira out of the box, na plataforma, a gente consegue usufruir de uma solução de inteligência artificial com os agentes autônomos justamente trazendo esse arcabouços de dados e transformando esse dado em informação para o cliente final. E acho que pegando um gancho, né, esse caso de uso que você enfatizou bem, né, de vendas, com todos esses ganhos em margem, em custo, etc., para atendimento ao cliente, o que você tem observado que as empresas estão buscando, né, a Evermind para conseguir adotar o Agentforce? Eficiência operacional.
Mayra, acho que a gente está num ano bastante desafiador, então as empresas estão realmente buscando, né, eficiência operacional, né? Então, com isso, o que eu quero dizer? Que o agente autônomo, ele passa a responder a questões que você tinha humanos realizando de maneira repetitivas, tá? Ele passa a realizar isso de maneira mais... vamos dizer, inteligente, né? De modo que você cria um padrão e esse padrão ele passa a identificar, aprender com esse padrão e trazer as respostas, né, ligadas àquilo que o cliente necessita. Então, com isso, você diminui a tua operação, né? Ou seja, você vai utilizar as pessoas que você tem ali para trabalhos mais nobres, né? De modo que os trabalhos que são corriqueiros, operacionais, o agente repetidos, muito bom. O próprio agente autônomo ele tem essa autonomia, né, de realizar esses trabalhos. Então as empresas estão buscando isso. Aliado a isso também ao atendimento, né? Voltando ao exemplo do agente autônomo de venda, por que é legal isso, né? Porque você consegue, primeiro, fazer com que o agente negocie, né? Ou seja, ele faça o melhor negócio para você com todas as seguranças dos seus force. Então, eu tenho os guarda-reios, eu consigo delimitar aquilo que ele vai abordar na negociação, eu consigo modular qual a linguagem que ele vai falar. Então, isso é muito legal, porque uma empresa que preza pela sua cultura, pelo seu modo de comunicar, o agente autônomo, o Agent Force está exatamente preparado para isso, porque eu consigo fazer essas modulações, consigo colocar essas seguranças de guarda-reios e eu consigo dizer para ele aonde ele tem que ir com essa negociação. Então, trazendo em modos práticos, imagina que você está vendendo combustível, ok? E aí você está vendendo combustível e aí nessa venda de combustível você queira lá vender 5 mil litros. Olha, 5 mil litros é X reais. 180 reais, por exemplo. Ok, quando você delimita esses valores de 180 reais, às vezes o cliente vai fazer o que ele faria para um vendedor. Ah, mas 180 reais... Tá negociar. Tá muito caro. Poxa, não dá para fazer 170? A gente consegue modular o agente de tal modo que ele fala assim, ó, chego no 170, só que ao invés de 5 mil litros, compra 10 mil litros e aí eu consigo. Lembra que eu comentei de preservar a margem do cliente? Ou seja, você consegue garantir uma margem mais segura e trazer uma saúde financeira melhor para o teu negócio. Então, o Agent Force realmente está aqui, né, justamente para trazer essa eficiência operacional e esse aumento de margem para a companhia. Acho que Você falou um pouquinho sobre a preocupação com a segurança de dados e tudo mais. É uma preocupação que as empresas têm... Você falou um pouquinho sobre a preocupação que as empresas têm sobre segurança de dados, né? Perfeito. As empresas estão perguntando muito sobre isso, tem esse questionamento sobre como que o Agent Force as ajuda justamente nessa questão do uso ético da AI, de evitar que dados, né, sejam ali usados para um aprendizado exterior. Como que funciona isso com o Agent Force? Conta um pouquinho mais. Mayra, isso é muito boa essa pergunta e é exatamente isso, tá? As empresas, elas estão, no fim do dia, cada uma quer garantir a sua estratégia para ser competitiva no mercado, né? Quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, de oil e gas, elas são extremamente competitivas uma com as outras. O Agent Force, né, toda a camada de Salesforce, vamos falar de Salesforce, toda a camada de Salesforce, ela tem uma grande camada de layer ali, de Trust Layer, que é justamente uma camada que traz essa proteção do dado. Então, imagina que a tua empresa, você está implementando o Agent Force, a fonte que ele vai beber é exatamente os seus dados. Então, essa é a garantia, porque a Salesforce ela não cuida de dados, ela entrega soluções, o dado é seu, olha que bacana da ferramenta. Então, trazendo essa segurança para os nossos clientes, eu digo para você que a sua empresa, o Agent Force vai aprender com seus dados. De modo que uma outra empresa que tenha também Salesforce, ele vai usar os dados dele, da companhia dele, da org dele. Imagina um condomínio, né? Então,
você tem a segurança do seu apartamento. A mesma coisa é dentro do Salesforce. Então, com isso, a gente garante, primeiro, a segurança dos dados, né? Nessa era onde as invasões, a captura desses dados, né? Elas são corriqueiras e que acontecem no mercado, e muitas vezes para você recuperar isso tem que pagar quantias muito grandes. A Salesforce te traz essa segurança, né? E isso de maneira muito transparente, de modo que os clientes podem entrar lá no Trust da Salesforce e ver como é que está a org, se está perdendo se está tendo alguma latência, né, tempo de resposta. Então, isso é muito bom. Então, a Salesforce ela se preocupa muito com essa segurança de dados. Fora os filtros que ele faz também para entender a toxicidade, né? Perfeitamente. Então, da mesma forma que eu disse lá atrás, que a gente consegue modular a maneira com que esse Agentforce vai se comunicar com o cliente, resguardando o teu brand, resgatando a maneira que você quer se comunicar com o seu cliente, você também consegue ter essa segurança de toxicidade. Cara, o que os caras estão falando com a minha IA? O que os caras estão falando com o meu Agentforce? Então, toda essa curadoria você consegue ter na plataforma de maneira out of the box. Mas na prática, assim, para as empresas que estão agora avaliando, né, quererem adotar o Agentforce, a gente está aqui numa série falando de diversos aspectos sobre o Agentforce. As empresas que agora falaram, putz, eu quero seguir adiante. Na prática, como que funciona um projeto? Como que é feita a implementação do Agentforce? Mas, primeiro ponto é a gente se organizar, né? Então, as empresas se organizar. Né? O que a gente percebe muitas vezes é que a gente chega na empresa e todo mundo quer tudo, né? E a gente tem as capabilities justamente para aterrissar. Todo mundo está com voo de helicóptero querendo absolutamente tudo. A gente aterriza esse helicóptero, né? Faz um deep dive na operação, né? E aí precisa definir algumas coisas. Primeiro, o que esse meu agent precisa fazer? Né? Quais são as capabilities desse meu Agentforce? Então, isso a gente propõe um discovery, né? Junto com o cliente ali, faz um design sync com os clientes, de modo que a gente identifique quais são os principais pain points desse cliente. A gente faz, após esse design sync, a gente faz uma proposição de cronograma, tá? De modo que, eu sempre falo isso com o meu time, né? Primeiro a gente faz para funcionar. Depois a gente faz para deixar bonito, né? E depois a gente entrega o estado da arte. Ah, Marcos, quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa? Não, gente. Por isso que tem um fine tuning. Então eu faço, já lanço. O Quick Wins é fazer rápido, testar rápido, justamente para a gente ganhar eficiência. Eu acho que tem uma corresponsabilidade dos clientes também, né? Eu acho que eles participando desde o início, acho que tanto dessa definição do escopo, de como que vai ser o agente, mas também desse fine-tuning, acabam absorvendo e entendendo melhor como o agente vai trabalhar no dia a dia, né? Perfeito, Mayra. E é legal porque essa cocriação, o cliente vai tomando a responsabilidade e a corresponsabilidade da criação. Então, isso que é legal, porque o cliente também se sente parte, porque a gente desenvolve isso com o cliente, né? Então, aquilo que o cliente achava que tinha uma maturidade extraordinária, com a inteligência artificial, com a criação dos agentes, a gente consegue, inclusive, rever alguns processos na companhia. Ou seja, além de trazer a eficiência operacional ali para o atendimento do agente autônomo, a gente consegue fazer algumas reflexões para que o cliente comece a pensar, poxa, o que de repente eu não estou usando na plataforma que eu poderia usar justamente para que eu possa usufruir desse benefício que agora eu tenho com o agente autônomo. Então o cliente é uma parte importantíssima da criação desse processo. Eu lembro que você me falou em algum momento sobre clientes que estavam com a knowledge base super bem estabelecida para um ser humano ler e entender, propor algo que estava nas nuances só. Sim. Mas quando a gente fala de agentes autônomos que precisam aprender com os dados das empresas, isso muda de figura, não? Mayra, sem dúvida, né? Porque quando a gente fala de agente autônomo, você colocou algo na sua frase que é perfeito. As nuances. O ser humano, ele consegue entender, porque ele tem o senso, então ele consegue perceber nas frases das pessoas aquilo que elas querem dizer. A intenção de algo. A intenção, ou até aquilo que ela não gostaria de dizer. Uhum. Com a inteligência artificial, isso muda de figura.
Então eu tenho que escrever, né, exatamente como a IA deve se comportar. Ou seja, aqueles clientes onde eu tinha as bases de dados completamente estruturadas, escritas, onde o atendente poderia subentender através daquilo que ele estava lendo, quando eu falo do agente autônomo, eu preciso me preocupar e reescrever isso. Por quê? Porque a inteligência que eu preciso trazer ali são insumos, porque eu tenho que pensar, meu agente autônomo, a minha IA, vai ler esse dado. Como esse dado deveria estar justamente para que ela seja mais assertiva? Por isso que o fine tuning é importante, né? Por isso que o empenho da companhia nesse primeiro momento é extremamente importante para que cada vez mais a gente traga uma assertividade nas respostas. Você falou muito então sobre o discovery, sobre a implementação acontecendo de maneira gradativa para que ela vai evoluindo. E também tem um acompanhamento, né? Eu vejo que muitas empresas têm o receio de adotar em larga escala justamente porque estão ainda entendendo, tateando como que vão ser essas respostas, qual que vai ser a receptividade dos seus clientes, né? Como que vem sendo isso feito pelos seus times? E Maíra, os clientes estão certos. Por isso que a gente fala em gestão de projeto dos quick wins, né? Então, o que eu consigo trazer no primeiro mês que vai gerar um valor para o meu cliente? Então, de maneira que ele tenha um ambiente controlado, né? Então, o que os clientes têm feito muito é, poxa, quem são os meus clientes VIPs aqui? Onde eu tenho que ter uma preocupação maior e que eu quero ter uma experiência do cliente, onde eu queira melhorar a experiência do cliente. Eu tenho nessa determinada área. Então, vamos atuar exatamente nesta área. Então, por exemplo, eu quero diminuir os meus cancelamentos. Então, eu quero aumentar a minha retenção. Então, vamos discutir acerca disso. Como é que eu consigo aumentar a minha retenção aqui? Como é que eu consigo diminuir os meus números de cancelamento? Então, a gente, de maneira gradativa, a gente vai implementando de modo que o cliente tenha e consiga medir aquilo que ele está implantando e qual que é o resultado daquilo. Porque no fim do dia, o return of investment, ele precisa trazer para a companhia. Então a gente também tem essa preocupação e ajuda os clientes na priorização desse processo, né? Então aí está o nosso grande diferencial. A gente implementa Salesforce, a gente implementa Agentforce com muita qualidade, mas também preocupado com o negócio. Por isso que os nossos profissionais, os nossos colaboradores, nós segmentamos por indústria. Então nós temos o time que fala sobre automotivo, nós temos o time que fala de saúde, nós temos o time que fala de oil e gas, onde a empresa que está nos contratando tem muito a ganhar nesse sentido por conta da verticalização na companhia. Perfeito. E você falou em alguns momentos sobre esse preparo que as empresas têm que ter, né? Então, ter a abertura de revisitar, seja alguns processos, a forma com que disponibiliza esses dados. Eu acho que não tem como falar de dados sem falar às vezes também de integrações, né? Sim. Você mencionou sobre o diferencial do Agentforce ter ali logo ao lado dados de CRM. Mas se a empresa achar necessário consumir dados externos, tem essa possibilidade também, certo? Perfeito. O Maíra tem essa possibilidade, né, através das integrações, né? Dentro do Salesforce tem algumas soluções, né? Recentemente foi adquirida a informática pela Salesforce, mas a gente já tem o MuleSoft que já está aí, né, e prova que tem essa capacidade. E além disso, dentro do Salesforce, a gente consegue também trazer esses dados, né, para o Data Cloud, de modo que esses dados possam ser utilizados, né? Então eu consigo fazer uma integração no teu ERP, nos teus sistemas legados, né, no seu MDM, caso o CRM não seja seu MDM, tá? Eu consigo trazer esses dados para dentro da plataforma de tal modo que sejam insumos para a utilização do Agentforce. Então, não estamos em um ambiente louco. Eu tenho dado aqui que está no SAP, eu tenho dado que está aqui no Oracle, eu tenho dado que está espalhado nos meus sistemas ligados. Não tem problema. A gente consegue centralizar esse dado de tal modo que esse dado gere uma informação através do Agentforce. Perfeito. Você mencionou um caso de uso real, né, de negociação, de venda para a indústria de óleo e gás. Perfeito. Tem algum outro caso que você queira compartilhar com a gente que possa trazer ganhos expressivos para as empresas? Tem da área de educação,
né, da área de educação, onde, só para você ter uma ideia, né, existia um transbordo de atendimento, né, pro atendimento humano muito grande. Pensa numa faculdade. A faculdade tem diversas séries, tem diversos anos, né, de cursos, tem os meses, tem o bimestre, ou alguns são semestrais. Então, toda essa complexidade, você imagina consolidar isso através de uma árvore de decisão, que era os chat, né? Que é o que a gente já conhecia. Isso se tornava quase que inviável. Então, a maioria dos atendimentos passavam pelo transbordo humano. Com o agente, a gente diminuiu isso em 80%. Então, imagina que o próprio Agent Force, através da reescrita da base de conhecimento, a consolidação desses dados dentro da plataforma do Salesforce, a gente consegue trazer tudo isso de maneira resolutiva para dentro do Agent Force. Então, na área de educação, isso tem crescido muito. E olha que legal. A faculdade, normalmente, é das 8 às 18 ali a secretaria. Com o agente autônomo, você está ali para resolver qualquer problema. 24/7. 24/7. E não é só uma dúvida de atendimento. Lembra que eu falei lá do agente que negocia? Pode ser um agente que negocia a segunda via do boleto. Ou um aluno que está inadimplente, e aí o agente possa percorrer até um percentual pequeno para realizar ali o First Call Resolution. Então, tudo isso traz para a companhia um atendimento 24/7. Então, lembra, a eficiência operacional, porque você não precisa ter time para se preocupar com isso, e as suas margens e a tua receita, que aí você passa a ter um agente preocupado e focado nas resoluções de problemas do seu aluno. Esses casos que a gente está falando é muito para o mundo externo, né? Então, são as empresas ou negociando com outras empresas ou, né, se relacionando com estudantes, outros clientes. Sim. Mas existem alguns cases que você já vem trabalhando para uso interno nas companhias, né? Para apoio ali numa negociação, para trazer mais informações. Tem algum case desse que você quer trazer para a gente? Temos. É legal, porque assim, os atendentes normalmente, quando tinha o transbordo do atendimento, tinha ali somente a base de conhecimento. Então, se a base de conhecimento não estava aderente ao problema do cliente, qual era o problema do atendente? Ele passava a ficar pesquisando ali as bases de conhecimento justamente para ter, né, uma resposta para a dúvida do cliente. Com o Copilot, isso muda completamente. Porque o Copilot ele tem a capacidade de ler a reclamação do cliente e o atendente vira um consultor de fato de negócio. Porque o Copilot faz a mineração desses dados, da base de conhecimento e todos os dados que compõem, né, o arcabouço desse cliente, que é a visão 360, a famosa visão 360 do CRM, ele consegue consolidar isso. Consolidar isso, sumarizar de modo que a solução para o cliente seja mais assertiva possível. Então, o atendente ele vira um consultor de negócio. Olha que legal. Então, além do atendimento para o cliente final, para o teu time de atendimento, você também tem esses First Call Resolution, que é justamente ele transbordou o atendimento do cliente. Ele já sabe exatamente o que o cliente quer e já tem a sugestão ali do Copilot para a solução daquele cliente. Então, quando a gente fala de agentes autônomos, Maíra, é realmente isso. É trazer uma eficiência operacional, porque agora teu time não vai ficar preocupado em ficar dando alt tab, pesquisando dentro da plataforma onde está a possível solução daquele cliente. O próprio Agent Force tem a capacidade de fazer isso. Você mencionou no início do nosso papo sobre a expansão da Evermind Latinoamérica, né, Colômbia, Estados Unidos. Sim. Os cases que estão vindo de lá, né, as demandas de empresas querendo implementar Agent Force ou entendendo ali oportunidades de se criar um agente ali para apoiá-los, são similares aos que tem aqui no Brasil? O que vocês estão enxergando aqui? Maíra, é boa a sua pergunta no sentido da internacionalização. Porque o que nós temos percebido nos clientes, tá, de fora é justamente uma carência, primeiro, de uma consultoria
como a nossa, né? Nós sempre falamos que nós somos uma empresa de boutique e preocupada com o negócio do cliente. Por isso a verticalização, por isso cada time falando exatamente a indústria do cliente. E o que a gente percebe dessas empresas que estão nos procurando e empresas que nós já atuamos, inclusive, né, do segmento automotivo, enfim, do segmento de high-tech, que nós já atuamos no segmento de logística, existe uma grande carência no sentido de que as soluções implementadas nem sempre são as melhores. Então, aí onde a gente entra com toda a nossa consultividade, né, de dizer para eles, escuta, nós conhecemos a indústria e nós conhecemos a plataforma. Então, nós sempre estamos propondo soluções que agreguem valor. São propostas de valores, não é solução de tecnologia. Tecnologia ela tem que ser o meio, né? Mas no fim do dia, o que a gente tem que prover para os nossos clientes é uma proposta de valor. Seja ela para melhorar a experiência do cliente, seja ela para melhorar a tua eficiência operacional, seja ela para você gerar mais revenue para a companhia. Então, o que a gente percebe é que todo o conhecimento que nós temos aqui é uma grande possibilidade de levar isso para os nossos clientes de fora. E algum caso de uso que você possa compartilhar com a gente, com o Agent Force? Tem caso de uso no segmento automotivo, né? Então, no segmento automotivo, a gente está criando soluções onde as montadoras, normalmente, elas têm os dealers, que são as concessionárias, então nós conhecemos aqui como concessionárias, né? Então, as montadoras, elas criam, por exemplo, as suas landing pages, ok? E elas fazem investimentos grandiosos nisso. Então, isso entra o lead, né, para a montadora pega esse lead, ok? E direciona exatamente para a companhia, né, próxima daquele cliente. E olha que legal, antes a gente tinha um problema, porque nem sempre o vendedor do dealer estava disponível naquele momento para atender aquele lead. Com o agente autônomo, isso muda completamente. Então, lembra que eu falei disponibilidade é full, é 24/7. Então, pensa que o lead agora é direcionado para o dealer e ele tem eficiência operacional. Então, ele já faz o atendimento necessário que o humano, de repente, deixou de fazer, porque, por exemplo, está fora do expediente. Mas eu não posso impedir de chegar um lead, né? Então, o lead chega, o agente autônomo já trata aquele lead, trata a negociação necessária, né? E leva justamente para a proposta. Aí entra exatamente no primeiro exemplo que eu dei do SDR, né? Da venda de óleo e gás. A mesma coisa a gente consegue fazer também para o segmento automotivo. Então você percebe que no fim do dia o que muda é o produto. Então o replicar na solução Salesforce o legal é justamente isso, porque a gente consegue replicar as soluções construídas mudando o produto, mas sempre proporcionando a melhor experiência para o nosso cliente final. Muito bacana, Márcio. Acho que, partindo aqui para a finalização, né, eu queria que você desse uma mensagem para as empresas que estão nessa de querer agora iniciar, né, as implementações de Agent Force. É uma mensagem final de incentivo, como elas podem começar a escolher esses escopos delas para ter o melhor resultado possível. Tá, aquela câmera ali que eu preciso olhar? Tá bom, não tem mais tempo a ser perdido, tá? Nós estamos em 2025, o Brasil, quando a gente fala de adoção de inteligência artificial, ele está à frente de tudo, né? Ele é um super adoption, né, de inteligência artificial. Então, você que está com medo aí na sua empresa, sabe, com uma insegurança, não perca tempo, né? Então, cara, entra de cabeça. A Maíra comentou aqui, a gente comentou sobre criarmos um projeto, né, com alguns quick wins. Então, tem clientes que levam 5 meses, porque no primeiro mês ele já fez uma grande adoção de um problema pequeno. No segundo mês, já trouxe mais uma outra solução. Então, meu amigo CEO, não perca tempo, sabe? Traz o teu caso de uso, vamos conversar, que eu não tenho dúvida de que a gente vai construir uma solução para vocês. Boa, Márcio, queria agradecer pelo Poxa, Maíra, eu tô feliz pra caramba, cara, de estar aqui. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente também entendeu muitas coisas. Acho que
Os casos que você compartilhou acho que podem inspirar outras empresas com casos de uso reais que já estão sendo colocados em prática. Que bom. Obrigado pelo convite e sucesso para todos nós. Muito bom. Não perca o último episódio da nossa série sobre Agentforce.